Olá, meus amigos, aqui é o professor Bruno Oliveira com o nosso chamado Momento Eleitoral, onde hoje nós vamos tratar sobre a filiação e a desfiliação partidária, que está contida na Lei dos Partidos Políticos, mas a novidade é justamente trabalhar esse assunto a partir das mudanças oriundas da reforma política, ou seja, a Lei 13.165 do ano de 2015. Então é importante que nós prestemos bastante atenção nos dispositivos que foram alterados. Quando nós falamos em filiação partidária, a gente precisa lembrar que a filiação, junto com a nacionalidade, com o domicílio eleitoral na circunscrição, pleno gozo dos direitos políticos, idade mínima, etc., é um requisito de elegibilidade, ou seja, do exercício da capacidade eleitoral passiva. Então, junto à filiação partidária, o eleitor que deseja se candidatar a ao pleito eleitoral, precisa se filiar a um partido político. Portanto, no Brasil, não se adota a chamada candidatura avulsa, ou seja, a eleição sem filiação a partido político, ok? Nós não temos no Brasil a candidatura avulsa. E a filiação partidária, ela exige que o eleitor esteja em pleno gozo dos direitos políticos para que ele possa se filiar a um partido político. Bom, para eu poder me candidatar a um cargo eletivo, é importante que sejam seguidos prazos. E uma das mudanças da reforma política foi em relação a isso. Antes era no mínimo um ano antes das eleições, e hoje exige-se desse eleitor que ele esteja há no mínimo 6 meses antes das eleições filiado a partido político. Porém, os partidos eles poderão, veja, é uma facultatividade, estabelecer prazos superiores a 6 meses, exceto que seja em ano eleitoral. Então, em ano eleitoral, veda-se que seja estabelecido prazos superiores a 6 meses, ok? Muito bem. Para que eu possa, uma vez filiado a um partido político, me desfiliar de um partido por conta própria, é necessário serem seguidos passos. O primeiro passo é que esse eleitor filiado ele faça uma comunicação escrita ao órgão de direção municipal e ao próprio juiz eleitoral onde ele estiver inscrito. Então, comunicação escrita ao órgão de direção municipal do partido e ao juiz eleitoral onde esse eleitor for inscrito. Segundo passo, decorridos 2 dias da entrega dessa comunicação, o vínculo a esse partido político ele se tornará extinto. E o que as provas costumam cobrar de nós em relação a esse tópico? Colocando que essa desvinculação a esse partido é necessário que haja um deferimento ou indeferimento por partido ou por juiz. Não há. Então, basta a comunicação por escrito ao diretório municipal e ao juiz eleitoral, e 2 dias após essa comunicação, o vínculo já se torna extinto, independente de que haja deferimento ou indeferimento. Ok? Muito bem. Nós falamos sobre a desfiliação partidária por conta própria, mas existem algumas hipóteses de cancelamento imediato de filiação, como, por exemplo, a morte do filiado, a perda dos direitos políticos. Veja que eu estou falando de perda, não é de suspensão, as provas vão tentar confundir também a sua cabeça. A expulsão do partido político. Estabeleceu-se a Lei 13.165 de 2015, que podem haver outras formas previstas, mas que haja uma comunicação obrigatória àquele que foi atingido por essa desfiliação no prazo de 48 horas. E também uma outra hipótese é aquele que se filia a outro partido, desde que a pessoa comunique o fato ao juiz da respectiva zona eleitoral. Uma vez identificado que eu estou filiado a mais de um partido político, ou seja, havendo coexistência de filiações partidárias, o que a Justiça Eleitoral fará? Ele vai determinar que fique prevalecida a filiação mais recente e as demais elas serão canceladas. Então vamos imaginar que eu encontre 2 filiações, uma ao A e uma ao B. Lembrando que a B foi a última, ou seja, a mais recente filiação partidária. Permanece essa filiação e a Justiça Eleitoral cancela as demais, as anteriores. Ok? Muito bem. O eleitor
o eleitor filiado a um partido político, ele perderá o seu mandato quando? Quando ele se desfiliar sem justa causa do partido que ele foi eleito. Então, se ele se desfiliou sem uma justa causa, ele perde o mandato. Agora, o que é justa causa? A própria lei dos partidos, ela coloca para nós as hipóteses de justa causa. Primeira, uma mudança substancial ou um desvio reiterado, ou seja, repetitivo, do programa partidário. Isto é considerado justa causa, ocorrendo, não perde o mandato eletivo. Grave discriminação política pessoal, então, ocorrendo essa grave discriminação, não perderá o mandato caso haja a desfiliação. E mudança de partido efetuado, isso é uma novidade, né? Efetuado no período de 30 dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição, seja majoritária ou proporcional ao término do mandato vigente. Essas três hipóteses são consideradas justas causas e não farão que haja uma perda do mandato eletivo. Ok? Muito bem. Tratamos aí do geralzão a respeito da filiação e desfiliação partidária a partir das mudanças contidas na Lei 13.165 de 2015. Espero que vocês tenham gostado e, querendo mais vídeos com dicas de eleitoral, basta mandar e-mail para esse que está aqui embaixo ou acessando a página e colocando dicas para que nós possamos criar esses vídeos com essas dicas, ok? Bons estudos para vocês. Até breve. Tchau, tchau.